gosto do Prato, a importância do gol. Fica louco lá o Lucas Prato. Quando muitos duvidavam, eles acreditavam. E o Galo das viradas quase impossíveis na Copa do Brasil colocou fogo no Grupo 1 da Libertadores. Você vai ver como foi a vitória sobre o Santa Fé na Colômbia. E hoje é a vez do Cruzeiro. O Globo Esporte está ao lado do atual bicampeão brasileiro. O time foi à distante Guaiana para tentar buscar o primeiro gol na Libertadores. A gente espera que sim, né? A gente está trabalhando para isso. Muito boa tarde para você, o Globo Esporte está no ar. E já começamos logo com a vitória importante do Atlético, do jeitinho que o torcedor gosta. Com raça e categoria. O Galo se manteve muito vivo na briga por uma vaga na próxima fase. Se não é sofrido, não é Galo. E se existe uma definição para a frase estádio com clima de Libertadores, a torcida do Santa Fé exemplifica em gestos e gritos. Pô, imagina, a pressão, psicológico. E a corneta colombiana não dava trégua. Muito barulho, né? Essa barulhada toda da torcida do Santa Fé foi só um dos desafios que o Atlético precisou enfrentar. Quando o Atlético está numa situação difícil, é quando ele se surge, né? O estádio El Campín, a grande maioria era contra o Atlético. E quem disse que isso era problema para Luiz? Mineiro que mora em Manaus há 7 anos, viajou 1.781 quilômetros para ver o Galo. Resolvemos tirar umas férias, né? E coincidimos as férias com o jogo do Galo, inclusive, né? Outros atleticanos também estavam no estádio e puderam ver de perto o principal astro do Santa Fé, Omar Pérez, ser praticamente anulado pela marcação atleticana. Os colombianos pouco ameaçaram nos primeiros momentos. O argentino Prato e o colombiano Cárdenas eram as principais esperanças do Galo. Essa torcedora do Santa Fé disse que acreditava em uma boa partida de Cárdenas, mas esperava a vitória do time da casa. E foi justamente um conterrâneo dela que bateu o escanteio na cabeça de Prato. 1-0 Atlético. A comemoração do atacante parecia dizer muito. Representa o resgate assim do jogo de raça, de vibração do Atlético. E olha que momentos antes do gol, Levir quase tirou os 2 jogadores que participaram da jogada. Depois do gol atleticano, veio muita pressão do Santa Fé e a torcida continuava empurrando a equipe de Bogotá. E é normal você vir aqui tomar sufoco. É equipe grande, equipe que gosta desses momentos, mas eu particularmente não estou gostando de viver isso não, porque é muita emoção. A partida ainda reservava mais drama para o Galo. E não era só a bola na trave. Domina, Paz pediu, bateu na trave! Os 4 minutos de acréscimos pilharam Lucas Prato. A reação, né, física de todos no banco está ligada justamente à importância da partida. No finalzinho, o goleiro Zapata foi para a área e tentou ajudar a equipe colombiana, mas fez falta em vida. Nós vamos ter a chance de viver novas emoções, né? Estamos felizes com o resultado, agora tem mais 3 jogos e onde a gente precisa buscar essa classificação. E entre tantos gritos no estádio cheio de torcedores rivais, a extravasada de Prato na comemoração do gol representou muito para o Atlético na Libertadores. E para comentar essa vitória estão aqui Márcio Rezende, Bob Faria, muito boa tarde. Olá. O jogo foi bom, né? Bom. Assim, tecnicamente a gente não pode dizer que foi aquele jogão sensacional, mas muita emoção e principalmente muita dedicação, né, Márcio? Muito. Eu acho que é aí que o Atlético conseguiu achar um caminho dentro da partida. E marcação também. Dedicação, espírito, né? Acho que isso fez toda a diferença. E o Atlético entrou na briga, né? Eita, vamos dar uma olhadinha na classificação aqui para todo mundo ver como é que tá apertado, né? Lá em cima, ó, o Colo-Colo e o Santa Fé, os dois têm 6 pontos, saldo de gol igualzinhos, 2 gols, só que o Colo-Colo é o líder porque fez 1 gol a mais.
Atlético e Atlas têm 3 pontos, estão iguais em tudo, até no número de gols marcados fora de casa, que é o último critério de desempate. Depois dele, só o sorteio, esse grupo promete emoções, né? E vantagem do Galo é que vai fazer 2 dos 3 jogos em casa, não é isso? Vai pegar o Santa Fé em casa, vai pegar o Colo-Colo em casa e tem o Atlas, que é o time mais fraco, e vai jogar esse jogo fora. Então o Atlético tem condições de fazer resultados, pode até terminar como líder desse grupo, viu? Vamos ver alguns lances do jogo, então? Vamos, eu queria chamar a atenção, porque além da força de conjunto de marcação, alguns jogadores me chamaram a atenção ontem. Primeiro foi o Gemerson, né? Jogou muita bola, né, Marcos? Muito. Cobriu a lateral esquerda, trabalhou muito. Então, assim, jogou sério, como você está vendo, e teve momentos de qualidade. Esse Marcos Rocha também jogou demais. Exatamente. O outro jogador, Marcos Rocha, ele fez uma diferença. O Atlético cresceu de produção. Gente, está longe de ser o time ideal, mas cresceu de produção, ganhou confiança com a saída pelo lado direito. O Luan pode jogar um pouco mais. O Cárdenas é um outro jogador que todo mundo está dizendo, ainda não está jogando, não é o camisa 10 e tudo mais. Mas ele fez uma função tática muito importante. Ele gira o campo, encurta o passe. Ele não é aquele cara do passe longo, mas ele traz uma marcação consigo, ele está em uma cadência no jogo que pode ajudar muito. Claro, ainda demora muito para ele entrar totalmente no jogo, mas eu acho que ele pode chegar lá. E deu passe para o gol, né? Quer dizer, ele ia sair de campo e acabou dando passe para o gol. Para o sujeito que está ali, a função dele é essa, o Lucas Prato. Está muito pesado, mas ainda eu acho que ele pode melhorar muito. Não é o jogador que vai botar a bola no pé e sair driblando, entrar na área para finalizar. Nem tem explosão para isso. Não é isso, o jogo dele não é esse, mas ele sabe chegar na área, fazer o gol e sabe proteger e prender os zagueiros. Então são peças que estão funcionando, estão começando a funcionar. E sabe comemorar gol também, né? Que vibração, o que é isso? Márcio, tem algum lance polêmico aí? Um lance inusitado, mas não pela... Vamos aqui já o lance. Não pela ida do goleiro para a área, mas pelo goleiro Zapata fazer falta no goleiro adversário. Ele cabeceou ali, olha, ele acerta a cabeça do Vitor e ele... Deve ter fraturado o nariz, viu? Porque deu um trabalho danado. Nariz com cabeça, pior que o nariz. O Nestor Pitana já tinha... Você vai ver lá o Nestor Pitana, já marca a falta. Olha, na hora que vê, ele já vem para marcar a falta. Houve a falta, não há o que reclamar. Aí o atendimento ao Zapata, sangrou muito. E como o Arthur aí já está nos acréscimos, o Arthur ia acabar o jogo aí mesmo. Era cobrar a falta e acabou o jogo. Ele volta para o gol dele, espera, recompor. O Vitor cobra a falta e o Arthur termina o jogo. E só agregar que o Nestor Pitana, o argentino, fez uma excelente arbitragem. Bom árbitro. Muito bom árbitro. Tá certo. Muito bom. Então até a próxima, gente. Muito obrigada, viu? Tchau. Estaremos juntos. Até mais. E hoje é a vez do Cruzeiro entrar em campo pela Libertadores contra o Mineiros da Venezuela, em Guaiana. Uma cidade que é muito simpática, viu? E tem também um estádio que agradou aos jogadores. Libertadores e suas surpresas. Onde estamos? No interior da Venezuela. Numa terra de macaquinhos e belezas naturais. Guaiana é considerada uma das cidades mais bonitas da Venezuela. E o que mais encanta por aqui são as quedas de água do rio Caroni, que além de propiciarem esse espetáculo belíssimo, são fundamentais para a produção de energia no país. A usina hidrelétrica do município abastece algumas regiões da Venezuela. Com mais de 1 milhão de habitantes, Guaiana é a 6ª cidade mais populosa do país. E seguramente está entre as mais quentes. Muito quente. Ruas planas. Guaiana é uma cidade planejada. E um dos maiores orgulhos do povo é o estádio Cachamay. Com capacidade para mais de 40 mil torcedores, foi inaugurado na Copa América de 2007. Os jogadores do Cruzeiro o conheceram num treino ontem. É neste cenário que eles vão tentar vencer a primeira partida nesta Libertadores. Chegou o momento, precisamos sim vencer, mas temos que não precipitar. Temos que fazer de tudo para a jogada sair e vamos fazer. Clima de decisão. Os torcedores foram dar um incentivo. Estão confiantes de que começará na Cidade das Águas a arrancada cruzeirense na Libertadores. Pois é, o Cruzeiro espera fazer o primeiro gol nesta Libertadores hoje à noite. E o São Paulo fez um gol só contra o time do Papa, mas foi o suficiente, foi importante. Olha só a classificação, o São Paulo é o vice-líder atrás do Corinthians. Vamos então ver como é que foi o jogo contra o São Lourenço. Olha só como o São Paulo começou o jogo, logo aos 35 segundos de bola rolando.
É assim que o torcedor quer ver o São Paulo. Se for nesse ritmo aí, melhor você ficar de pé em casa para acompanhar o jogo. O primeiro lance de jogo, se ele faz o gol, já muda totalmente o resumo que eu vou fazer. Acho que a gente atacou, martelou a equipe do São Lourenço. Parecia que a cabeçada do Michel Bastos na trave seria um prenúncio de jogão. Mas o lance só serviu para o Pato torcer o tornozelo e ser substituído ainda no primeiro tempo. Se a gente rodar a bola com velocidade, a gente vai achar o espaço, como foi o primeiro lance do jogo. O São Paulo encontrou espaços com Carlinhos, com Luiz Fabiano e chegou a marcar depois que o Luiz Fabiano tocou para o Centurion. O Bandeira deu impedimento do Centurion. Tá impedido, Cacibo. Mesma linha. Gol mal anulado. E se tudo tinha começado com uma cabeçada do Michel Bastos, adivinha como terminou? O Carlinhos cruzou e o Michel Bastos cabeceou. Suado, sofrido, angustiante. São Paulo 1, São Lourenço 0. Ainda estou bastante, não digo emocionado, mas feliz por ter ajudado, feliz pela equipe que lutou bastante nesse jogo. No Equador, Mena abriu o placar para o Emelec no jogo contra o Internacional. No segundo tempo, o Inter empatou com Vitinho. 1-1 placar final. Os dois times têm 7 pontos do grupo 4, mas o Emelec tem maior saldo de gols. E tem notícia importante para o futebol brasileiro. São as decisões do governo federal sobre a renegociação das dívidas dos clubes. A presidente Dilma Rousseff assinou agora pela manhã, em solenidade aqui no Palácio do Planalto, a medida provisória que trata da renegociação da dívida dos clubes de futebol com a União. O total da dívida é de aproximadamente 4 bilhões de reais. Estavam presentes representantes do governo, dos clubes e do Bom Senso FC, o movimento que representa os jogadores. O tema foi discutido por 1 ano e meio no Congresso Nacional. Havia um projeto de lei sobre o assunto em tramitação. Mas os parlamentares entraram em acordo com o governo e o projeto será retirado da pauta. Ficou acertado que os clubes vão ter até 20 anos para pagar as dívidas, mas tem que apresentar contrapartidas como transparência nos gastos, salários e obrigações trabalhistas em dia. Pode haver punição que chegaria até o rebaixamento. A medida provisória passa a valer a partir de amanhã, quando será publicada, e tem 120 dias para ser votada no Congresso. De Brasília, André Barroso para o Globo Esporte. Pelo Novo Basquete Brasil, o Minas jogou bem, mas perdeu para o vice-líder Limeira em São Paulo, 66-61. Em Rio Claro, o Uberlândia venceu o time da casa por 100-91 e foi divulgada a tabela das semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. O primeiro jogão, né, entre Cruzeiro e Minas vai ser amanhã, em 7 horas da noite, em Contagem. Imagine morar ao lado de um estádio e nunca ir ao jogo. Até que um sonho que começou há 46 anos vira realidade. Morrer agora, eu morro feliz. A emocionante visita ao Beira-Rio de uma torcida especial. No esporte espetacular, os jogadores do Inter fazendo a alegria dos velhinhos do asilo. No próximo bloco, a gente fala da Liga dos Campeões da Europa. Juventus e Barcelona se classificaram ontem com show dos argentinos. A seguir, tem os gols que classificaram Flamengo e Chapecoense na Copa do Brasil e os candidatos ao autor do primeiro gol do Cruzeiro na Libertadores. Vem cá, você aposta em quem logo mais? O Globo Esporte está de volta. Olha quem está ali já, o Globolinha, sinal de que a gente vai falar da Copa do Brasil. Tem gol vindo aí. O Flamengo e a Chapecoense passaram de fase ontem. O Figueira perdeu a chance de eliminar o jogo da volta. No Amazonas, o Figueirense chegou a fazer 2-0 no Princesa dos Solimões, com Fabinho e Marquinhos, mas permitiu o empate dos donos da casa, que marcaram com Léo Paraíba e Gilson. Final 2-2. O Flamengo enfrentou o Brasil de Pelotas no Maracanã.
Paulinho chutou de fora da área e fez 1-0 para o time carioca. Cruzamento de Marcelo Cirino e gol de Eduardo da Silva. Final, Flamengo classificado 2, Brasil de Pelotas eliminado 0. A Chapecoense jogou em Tocantins e não teve dificuldade para vencer o Interporto. Com 3 gols de Bruno Rangel e 2 de Ioran, a Chapecoense fez 5-2 e conseguiu a classificação para a segunda fase. E hoje à noite, contra o Mineiros, lá na Venezuela, o Cruzeiro vai em busca da primeira vitória na Libertadores. Aí eu te pergunto, quem é que vai marcar o primeiro gol, hein? Ele é o principal candidato. Leandro Damião, artilheiro do Cruzeiro na temporada com 6 gols. Destaque de um ataque poderoso, o melhor do Campeonato Mineiro com 17 gols em 7 jogos. Mas na competição mais cobiçada pela torcida, nem Leandro Damião, nem o Cruzeiro desencantaram. Nas 2 partidas disputadas, a bola não entrou. O time acostumado a fazer tantos gols ainda não balançou as redes na Libertadores. Aqui no estádio Cachamay, eles esperam acabar com esse jejum. A gente espera que sim, né? A gente está trabalhando para isso. A gente sabe que é um jogo muito importante. Quem será que vai fazer o primeiro gol do Cruzeiro na Libertadores? Alisson? Marquinhos? Se for é bom, né? Mas qualquer um que fizer tá bom demais. A gente sabe que é muito importante. Qualquer jogador que fizer o gol aí vai ser bem-vindo. Na última atividade, antes da partida contra o Mineiros de Guaiana, os pés cruzeirenses estavam calibrados. O adversário treinou no mesmo campo minutos depois da equipe brasileira. O Mineiros já levou 3 gols na Libertadores. Tem a pior defesa do grupo. O clube venezuelano vive uma pequena crise. Demitiu o antigo treinador na segunda-feira. Antônio Franco, ex-auxiliar técnico, assumiu interinamente. Franco disse que conhece a equipe do Cruzeiro, que a estudou, que tem jogadores diferenciados como Damião, Marquinhos, mas brincou, dizendo que está mais preocupado com os jogadores dele. Os times estão pressionados. A experiência e a tradição do Cruzeiro podem fazer a diferença. Só não pode faltar o tão desejado gol. A cobertura completa desse jogão, tomara que com muito gols, amanhã 15:1 no Globo Esporte. Tchau.